Você não tem fé, não? Então, pronto. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos aqui presentes, Amém. A paz do Senhor aos nossos irmãos aí, que estão aí do outro lado, que estão online. Aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos regulares no meu lar e aos domingos o Senhor Jesus colocou no meu coração, da minha família, para que nós fizéssemos esse culto online e transmitisse online para todos vocês no Facebook, que é uma das redes mais acessadas do mundo, né? E depois, posteriormente, o vídeo editado no Facebook. Irmãos, nós não somos ligados a nenhum ministério, nós somos independentes. Nós temos uma linha teológica da Assembleia de Deus, nós nascemos na Assembleia de Deus, mas hoje nós fazemos os nossos cultos aqui no nosso lar. Amém? E todos os domingos nós transmitimos ao vivo para todos vocês no Facebook. Então, todos vocês se sintam apreciados por nós. Aqueles que tiver desejo no coração, está aberto aqui, pode vir à nossa casa, pode vir contemplar, fazer o nosso culto aqui, participar ao vivo, sentir o calor da nossa família. Tá bom, irmãos? Então a igreja que está aqui na nossa casa saúda todos os irmãos da internet com a santa paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e que se sintam abraçados por todos nós e pelo Espírito Santo de Deus. Quero agradecer a todos vocês que todos os domingos estão nos permitindo entrar nos vossos lares com simplicidade, irmãos. Com simplicidade. Nós não estamos aqui, nós nunca pedimos Pix e nós não cremos dessa forma. Que onde há dinheiro, irmãos, a sinceridade muitas das vezes ela sai. A palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal, é todo tipo de mal. Então a igreja ela não pode estar envolvida com dinheiro, amém? Eu creio que dinheiro, quem tem que lidar com dinheiro é quem cuida com dinheiro. Mas igreja não, igreja tem que ser um negócio diretamente com Deus, amém? Então todos vocês, que toda semana, nosso irmão Augusto, o Vado, né? E todos os irmãos que estão toda semana, o Cris, a Lia, o Cris aqui, meu vizinho, que tem dois Cris, né? O Cristiano, que é meu amigo, que assiste, e a minha amiga Cris, né? Que assiste toda semana também. Meu muito obrigado a todos vocês, amém? Nosso muito obrigado aqui por vocês estarem toda semana nos ajudando na divulgação do nosso trabalho. Que essa é a nossa intenção, irmãos. Nós não queremos ser monetizados, nós nem sonhamos com isso. Nós aqui fazemos somente o culto racional. O que é o culto racional? O culto dentro da verdade de Deus, né? E hoje, irmãos, eu gostaria de falar com vocês que estão com algum tipo de enfermidade, né? Para que a sua fé seja auxiliada esta noite, eu gostaria de propor uma coisa que eu nunca fiz. Mas hoje eu vou propor uma coisa, irmãos. Pegue um copo d'água, né? Um copo d'água aí onde vocês estão, aqueles que estão enfermos. Pegue um copo d'água, irmãos. Pegue esse copo d'água e coloque aí do lado da onde vocês estão, para que esse símbolo da água, que é a palavra também, que ela possa estar auxiliando a fé de todos vocês. E durante o culto nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus, nós vamos clamar a Deus, e no final do culto, os irmãos que tiverem fé para isso, aqueles que estão enfermos, bebam essa água. Que em nome de Jesus, as dores cairão, as enfermidades cairão, todo tipo de maledicência vai cair em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos os nomes. Esse nome, as potestades, elas tremem, elas estremecem. Pode se sentar, meus irmãos queridos. Esse nome, irmãos, todo tipo de potestade, quando ouve esse nome, eles tremem. Porque este nome, irmãos, está acima de qualquer outro nome. E Deus Todo-Poderoso deu poder para Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. Este nome tem que estremecer, abalar as estruturas do mal. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante. Faço cultos regulares no meu lar e aos domingos nós transmitimos ao vivo no Facebook e depois, posteriormente, o vídeo editado no YouTube. As redes mais acessadas do Brasil e do mundo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Irmãos,
essa noite nós estamos fazendo algo diferente. Eu propus no começo do culto, aqueles que não tiveram no começo do culto, se você tem uma enfermidade esta noite, se você está com uma enfermidade, irmão, enfermidade incurável, coisas que você já foi desenganado. E se você tem fé, esta noite eu peço para que você pegue um copo d'água, coloque aí do lado, e nós vamos orar, e você vai tomar essa água, e você vai ser curado, em nome de Jesus, porque esta água vai auxiliar a tua fé. Porque muitas das vezes, irmãos, nós passamos por situações na vida da gente que a nossa fé ela vai se degradando, a nossa fé ela vai se esgotando. E muitas das vezes nós olhamos para a direita, só pessoas que falam que você vai morrer, que você está desenganado. Você olha para a esquerda, as pessoas falam assim, não, você vai morrer. Aí você vai fazer o exame, o médico fala, você vai morrer. Só que uma coisa eu falo para você esta noite, a última palavra quem dá não é o homem, é Deus. Aleluia. Porque Ele é o autor da vida. E a plenitude da vida habita nele. Glória a Deus. Então, para auxiliar a tua fé, meu irmão e minha irmã, esta noite, você que precisa de uma restauração, você que precisa que a sua saúde seja restaurada esta noite, e se você tem fé o suficiente, pegue um copo d'água, coloque aí do lado, e nós vamos orar por essa água. E Deus, através da sua fé, você será curado em nome de Jesus. Eu creio, eu tenho fé para isso. E aí, irmãos, posteriormente, aqueles que forem agraciados, dê um testemunho. Chame aí, enquanto o culto estiver passando, fale, olha, eu fui agraciado, eu fui curado, em nome de Jesus. Para que a tua fé se propague para os demais, e as pessoas creiam que Jesus, que este nome tem poder para curar, para expulsar todo tipo de mal na vida de todos nós. Amém? Amém, Jesus. Irmãos, como toda semana que eu falo, não deposite a sua fé simplesmente no homem. Faça como os bereanos da cidade de Bereia, quando Paulo e Silas pregavam o evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, eles ouviam atentamente, mas posteriormente eles iam nas escrituras para eles entenderem e ver se aquelas palavras que aqueles homens de Deus falavam realmente se continham nas escrituras. Não deposite a sua fé 100%, a sua salvação 100% na mão de homens. E nem nada, irmãos. Sempre a nossa fé tem que estar voltada a Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E se você precisa de oração, e se você precisa buscar a Deus, e se você precisa buscar uma palavra com Deus, entra no teu quarto, Mateus, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus em mistério, porque Ele te responderá no meio de todos. E para aqueles que aqui ainda têm dúvidas, que você precisa estar num lugar com milhares de pessoas, em catedrais, para alcançar a graça de Deus, no livro de Mateus capítulo 18, versículo 20, fala assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aleluia. Lá não fala assim, ó, se você estiver numa catedral com milhares de pessoas, lá eu estarei. Não, onde estiver 2 ou 3, não importa onde, irmãos. Num ponto de ônibus, num táxi, num avião, num caminhão na boleia, numa sala de aula, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Mateus capítulo 18, versículo 20. Depois vocês vão lá, irmãos. Amém? Irmãos, essa noite nós vamos falar de um mal que nós não conseguimos ter controle sem a presença de Deus. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Tiago, o apóstolo Tiago escreveu,
capítulo 1, versículo 14 e 15, lá no final da Bíblia, no Novo Testamento. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Irmãos, este mal, nós seres humanos, nós não conseguimos controlar sem Deus nos auxiliar, sem Deus nos ajudar. Amém? A Bíblia fala assim, ó. Mas cada um é tentado, quando atraído é engodado pela sua própria concupiscência. Lá no 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Misericórdia. A concupiscência, irmãos, que é diferente da lascívia. Lascívia é uma coisa, a concupiscência é outra. A concupiscência, irmãos, é o desejo da carne. Tudo. Todo o desejo da carne. Tudo que está voltado à carne da gente é concupiscência. Aqueles desejos que passam na mente da gente. E isso, meu irmão, foi a contribuição que o diabo deu para a criatura de Deus. Lá no jardim do Éden, Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Quando o homem e a mulher caem, Deus fala assim, ó, ei, agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Antes disso, irmãos, o homem não conhecia o mal, o homem andava nu. O homem não conhecia o mal não habitava no homem. E Deus falava com o homem, tete a tete. Mas após o pecado, a concupiscência entra na vida do homem. Irmãos, nós temos uma consciência boa e uma consciência ruim dentro de nós. E existe um conflito dentro de nós. Sempre vai haver um conflito dentro de nós. Muitas das vezes nós não compreendemos esse conflito. Quando nós estamos prestes a fazer algo ruim, a nossa consciência boa entra em conflito com a consciência ruim. E isso é a concupiscência. A consciência ruim é a concupiscência da carne. Porque a palavra de Deus fala que a carne pende para as coisas da carne, mas o espírito está pronto para Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E isso, irmãos, gera no ser humano muitas coisas ruins. A vida cristã é marcada por batalhas constantes. Enfrentamos o mundo, o pecado e as forças espirituais do mal, os opositores do evangelho. Mas talvez as batalhas mais difíceis sejam aquelas travadas dentro de nós. A luta contra os desejos da nossa própria natureza. O que é a nossa natureza, irmãos? Prostituição, homicídio, inveja, calúnia, difamação. Isso está tudo dentro da gente, irmãos. Nós vemos com os olhos e cobiçamos com os olhos. Com a boca, nós maldizemos. Com os ouvidos, nós ouvimos. Nós, seres humanos, nós não conseguimos controlar as concupiscências da nossa carne sem o Criador estar conosco. Sem o Criador, sem o Espírito Santo de Deus nos auxiliar. O homem, na sua natureza humana, ele não consegue, como a palavra fala em Romanos, não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Não há um que faça o bem. Não há um sequer. Porque o homem e a sua natureza humana, ele só quer as coisas da carne. Ele só quer as coisas terrenas. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus e começa a nos mostrar todas as coisas as quais Deus quer que nós agimos e façamos. E aí começa o terceiro conflito, porque a nossa consciência boa entra em conflito com a nossa consciência ruim, mas o Espírito Santo de Deus faz a mais diferença. O que ele faz? Ele nos fortalece a nossa consciência boa. E é por isso, irmãos, que nós temos que estar sempre buscando estar longe dos pecados e mais próximo de Deus. Uma das coisas que o homem mais tem dificuldade de controlar
é um membro bem pequenininho, irmãos, que fica dentro da nossa boca. Esse membro, irmãos, ele é pequenininho, mas ele é muito difícil de controlar. Olha o que a Bíblia fala lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 8 a 10. Olha o que a Bíblia fala sobre a nossa língua. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Misericórdia, Jesus, queima minha língua. Oh, Jesus, que da minha boca, Senhor, só saia palavras de bênção. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Ó, no 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens que é feito a semelhança de Deus. Olha, irmãos. Nós abençoamos a Deus e Pai. E com a mesma língua nós amaldiçoamos a criatura de Deus que é a imagem e semelhança de Deus. Como pode? É um conflito. Misericórdia. De uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não convém isto se faça assim. Nós temos que compreender a nossa natureza. Essa natureza que nós temos dentro de cada um de nós. Irmãos, cada um de nós temos os nossos males dentro de nós. Cada concupiscência, a mesma concupiscência que habita em mim e que me leva para uma determinada situação, não é a mesma que entra aí com você. Cada pessoa tem um conflito interno. A concupiscência é um desejo descontrolado que domina a mente e escraviza os impulsos, levando a uma busca incessante por prazeres que alimentam a carne e afastam o ser humano de Deus. Esses desejos podem gerar vícios, fortalecer hábitos pecaminosos, tornando cada vez mais difícil de resistir ao pecado apenas pela força humana. A Bíblia alerta que sem Deus a concupiscência nos arrasta para o pecado, e o pecado, quando consumado, conduz à morte espiritual. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 24, meu irmão. Porque muitas das vezes você pensa no errado. E aquilo fica te consumando, vou fazer. E existe um grande conflito dentro de você. E dentro de mim. Mas esse conflito ele tem que ser esmagado quando é para o mal, irmãos. Nós temos que oprimir. Quando esse pensamento ele vem para o mal, nós temos que nos pegar a Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus. Para nos fortalecer, para que esse pensamento ele não cresça, para que o pecado não seja consumado e o nosso corpo venha a morrer. Nós viemos a morrer espiritualmente para Deus. Porque se você que é um servo de Deus e o Espírito Santo habita em você, e se você pecar, o Espírito Santo ele deixa você, ele se afasta de você, e você vai ser privado do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa terrível, irmãos. E nós que somos cristãos, nós não podemos nos dar o luxo de vivermos as nossas vidas afastado do Espírito Santo de Deus. E se alguém de vocês que estão aí do outro lado precisar pedir um perdão, que peça. O importante, irmãos, é nós estarmos com o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos auxilia, Ele nos ajuda a enfrentarmos todas essas barreiras. Essa batalha interior é intensa, porque a concupiscência atua em diferentes áreas da vida, na cobiça dos olhos, nos desejos da carne e na soberba da vida. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 16, somente pelo poder do Espírito Santo conseguiremos resistir às inclinações de andar em espírito, nos capacita a dizer não à velha natureza e viver de maneira agradável a Deus. Aleluia! E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências da carne. E lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fala assim, ó: mortificais, pois os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, impureza e a afeição a desordenada, e vil concupiscências, que é a avareza, que é a idolatria. Olha, irmãos,
Tudo isso é concupiscência. Porque nossa carne, irmãos, ela sempre quer o mal. Ela sempre deseja as coisas deste mundo. Mas o nosso espírito sempre clama a Deus e busca a Deus. Por isso que existe um conflito interno em cada um de nós. Nós desejamos, o nosso espírito e deseja se aproximar de Deus. Mas a nossa carne, ela deseja as coisas deste mundo. Que é a prostituição, a cobiça, falar mal dos outros, a soberba, buscar se enriquecer. Muitas pessoas querem enriquecer, ficar ricas e famosas. Isso é concupiscência, irmãos. Isso é concupiscência porque ela nasce no coração. Porque a própria Bíblia, no livro de Tiago, fala assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Não tem como você, irmãos, ser rico e ter Jesus. Não tem como, irmãos. O próprio Jesus, chamando um jovem rico, falou para ele as coisas que ele precisava fazer para herdar o reino de Deus. E Jesus provou, mais que nunca, que quando aquele jovem recusou fazer aquilo que Jesus determinou e saiu, Jesus olhou para os demais e falou assim, tá vendo? É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E essas palavras podem até ser duras para alguém que está aí do outro lado. Mas é uma grande verdade. Porque o evangelho, irmãos, ele não foi feito para os ricos, mas foi feito para os pobres. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Porque você já imaginou, irmãos, se a nossa salvação não fosse comprada com dinheiro? Só ia ir para o céu quem fosse rico, porque os pobres passariam uma vida miserável aqui e depois iriam para o inferno. Mas a concupiscência, irmãos, ela nasce no nosso coração. Nós olhamos um carro de alguém e nós desejamos. Nós olhamos para a mulher do nosso irmão e assim a desejamos. E nós precisamos tirar essa malícia da nossa mente. Nós precisamos treinar a nossa mente para quando nós observarmos essas coisas, nós não desejarmos essas coisas. Quando você pode achar uma mulher atraente, bonita, pode, mas você não pode desejá-la. Porque aí a concupiscência nasce no seu coração. E se você não conseguir tirar essa concupiscência, ela vai nascer e ela vai gerar o pecado. E o pecado gera morte na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E nós cristãos, nós precisamos entender que este pecado ele gera primeiramente no coração. E se você não tomar cuidado, ele nasce e ele vai ser desenvolvido pela nossa mente. Mas depois ele é consumado. E ele, uma vez consumado, ele gera morte. E essa morte é uma morte espiritual para Deus. Porque o Espírito Santo se afasta de você. E muitas das vezes, irmãos, nós cristãos, nós não percebemos as ciladas que o diabo lança na nossa frente. As pequenas pedras. Porque se o diabo ele lançar uma pedra grande na sua frente, você vai enxergar e você vai desviar. Mas as pequenas pedras, irmãos, imperceptíveis aos olhos nus, essas que o diabo costuma jogar. E você, muitas das vezes, desapercebido, acaba tropeçando nessas minúsculas pedras. Então, irmãos, tome muito cuidado. Uma certa vez no meu trabalho, eu estava num posto policial lá em Santo André, na Praça do Carmo. E chegou um segurança de uma loja com uma carteira recheada de dinheiro. E ele chegou com aquela carteira assim, falou, licença, policial. Olha aqui essa carteira. Eu não abri ela, porque se eu abrisse ela, eu não ia ter forças para devolvê-la. Porque a minha situação só Deus sabe. Eu estou numa situação muito difícil, policial. Então tá aqui, ó. Aí eu peguei, abri aquela carteira e vi que tinha uma grande quantidade de dinheiro dentro dela. E eu consegui contato com o dono. E o dono chegou e ele veio me agradecer. Eu falei, não agradeça a mim. Vá lá na loja tal, da Oliveira Lima, e agradeça aquele segurança. Porque eles, mesmo estando numa situação de grande dificuldade, uma situação de grande dificuldade financeira, ele veio aqui contrariando a sua consciência ruim, fortalecendo a sua consciência boa, e veio aqui e me entregou.
E não quis nem saber quanto tinha dentro da carteira. Isso se eu puder até dar uma gratificação para ele. Mas é ele que o senhor tem que agradecer, não é eu não. Ele colocou a carteira e foi lá. Não sei se ele conseguiu achar aquele homem que não voltou mais. Mas é isso que eu falo, irmãos. Cada um de nós temos os nossos desafios dentro de nós. O diabo, irmãos, ele prova cada ser humano de acordo com as nossas necessidades e as nossas vontades que geram as concupiscências dentro de nós. Não sei se os irmãos estão conseguindo compreender. Existem pessoas que são provadas no lado de mulher. Não pode ver uma mulher. Existem homens que são provados. Vê uma coisa que é pegar, que é dos outros. Muitas vezes o homem quer... Ele deseja o que é dos outros. A inveja nasce no coração. E o diabo, ele conhece cada um de nós. Ele vai trabalhar em cada coração aquilo que ele percebe que a pessoa é mais fraca. Por isso que nós precisamos estar sempre nos condicionando e oprimindo esses sentimentos dentro da gente. Porque quando o espírito está forte, a carne está fraca, irmãos. Antigamente, toda a semana, os cristãos era tipo uma obrigação jejuar. Hoje, muitos cristãos não jejuam mais. Não enfraquece a carne. Hoje, muitos cristãos estão com suas carnes fortalecidas e o seu espírito fraco. Porque quando a carne está forte, isso indica que o espírito está fraco. Mas quando a carne se enfraquece, o espírito cresce. Isso é andar em espírito, irmãos. Quando a carne está fraca, mas o espírito permanece forte no Senhor. E a pessoa que anda em espírito, ela anda prudente. E ela não permite que a concupiscência, ela passa pela mente, passa pelo coração, mas ele oprime. Paulo diz nas suas cartas que ele mortificava a sua carne todos os dias. E é isso que nós precisamos fazer. Cada um dentro daquilo que é mais provado, que é mais atentado. Porque o inimigo, irmãos, ele prova cada um de nós. Ele está constantemente nos provando. Ele mostra aqueles pratos, aquelas guloseimas, principalmente na internet. Muitas das vezes você está passando no Facebook, uma coisa tão simples, e aí vem aquelas coisas que perturbam você. E se você percebe que essas coisas estão vindo para você, se afaste do mal. Se afaste do mal. Se tem pessoas que são tóxicas, que se aproximam de você e te faz mal, se afaste dessas pessoas. E se existem coisas que te faz mal, deixe essas coisas de lado. Amém, glória a Deus, Jesus. Porque existem, irmãos, existe muitas outras coisas na vida da gente, não é somente isso. Nós que somos cristãos, nós tiramos as verdadeiras delícias de estarmos com Cristo, de estarmos com o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos nos deliciar no pecado, porque uma fonte, irmãos, ela não pode dar uma água doce e a água salgada. Glória a Deus. Amém. Porventura, você vai adorar a Deus e vai adorar o diabo ao mesmo tempo? Não. E é isso que nós cristãos precisamos estar constantemente em observação. Cada um de nós atentando para as nossas próprias naturezas. Se você é um homem de Deus, aí tem uma irmã que pede para você ir na casa dela para dar estudo bíblico para ela, você vai lá na casa dela dar estudo bíblico, irmão, o que vai acontecer lá? O diabo vai provar você lá, irmãos. Tem aquela amiga do trabalho que vira e mexe, começa a ser gentil demais da conta com você. Se afaste, irmãos. Aquele homem, amigo do trabalho, minha irmã, que está sendo, assim, mais bonzinho do que os demais para você, se afaste desse homem, minha irmã. Verdade. Porque aí que nasce a concupiscência, que nasce o pecado no seu coração. E se você não vigiar, vai concluir o pecado e vai haver a morte espiritual na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A vitória sobre a concupiscência não é alcançada pela capacidade humana, mas pela ação transformadora de Deus. O Senhor quem fortalece o cristão para vencer esse inimigo íntimo
e perseverar na santidade. Crucificar os desejos da carne é um processo diário que exige o arrependimento, renúncia, dependência constante do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos tornar dependentes do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus falar no seu ouvido, no seu coração, não faça. Não faça, meu irmão, minha irmã. Quando o Espírito Santo de Deus falar, vigia, que isso não vai dar bom. Você vigia, porque não vai dar bom. Quando você perceber que o Espírito Santo está se afastando de você, é porque você está cultivando a concupiscência no seu coração. E você vai cair, você vai pecar, meu irmão. Sabe por quê? Porque você não está dando ouvido ao Espírito Santo de Deus. E você precisa ouvir a voz do Espírito. Glória a Deus. Cancela todas as outras vozes na sua mente. Deixa só o Espírito Santo falar com você. Porque ele fala, irmãos. Ele fala no seu ouvido porque ele fala no meu. E ele vai mostrar para você o que você deve fazer. Para você se livrar dessa astúcia do diabo. Desse laço do diabo. Que ele está armando para você. Jovem, você que é jovem. Que serve a Deus, cuidado. Porque o diabo, irmãos, ele está lançando várias ciladas. Vários manjares para os jovens. Principalmente nesses encontros de jovens. Toma cuidado, jovem. Toma cuidado nesses encontros de jovens sem supervisão de adultos. Toma cuidado, jovem, porque essa carne aqui, ó, ela só quer as coisas deste mundo, só quer a coisa dessa carne. Ela não tem proveito, ela é inimiga de Deus. A carne, ela é inimiga de Deus. Aleluia. A carne, ela é inimiga de Deus. Mas o nosso espírito, ele veio do sopro de Deus. E ele está pronto. Ele ouve a voz de Deus. E ele clama ao Espírito Santo. Abba, Pai. Glória. Aleluia. E geme com gemidos inexprimíveis. Mas a carne, ela só quer as coisas da carne. Os desejos, as cobiças. A grama do vizinho é sempre mais verdinha que a nossa. Já parou para pensar? A sua esposa é a coisa mais linda deste mundo. Mas quando o diabo lança a lascívia no seu coração para com outra mulher, a sua já começa a ficar gorda, já começa a ter celulite, entendeu? A mulher já começa a ficar feia. Por quê? Porque você já está cultivando a concupiscência olhando para a mulher do outro. E é isso que nós precisamos vigiar a todo tempo, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos vigiar. Porque essa concupiscência, ela nasce num olhar. Ela nasce num olhar no nosso coração. E o diabo, irmãos, ele está sempre pronto. Ele pega aquela deixa na hora. E ele começa a cultivar o desejo em nossos corações. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele fala assim, irmãos. Mas o pecado, tomando a ocasião pelos mandamentos, operou em mim todas as concupiscências, porquanto sem a lei estava morto e o pecado. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 22 a 25, o apóstolo Paulo fala assim, ó. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Qual é o homem interior? Meu espírito. Mas eu vejo nos meus membros, ou na lei, que é a batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está aos meus membros. Olha, irmãos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo o pecado. O apóstolo Paulo fala assim, as coisas que eu queria fazer, que eram boas, essas eu não conseguia fazer. Mas as coisas ruins, essas eu fazia.
porque o pecado habita em mim e a minha carne, ela pende para o pecado e pende para o mal. E a nossa carne, irmãos, um dia ela será destruída? Não, ela será transformada. Nós receberemos um novo corpo, um corpo incorruptível, porque este corpo, ele é corruptível. Desde o jardim do Éden, quando a Eva deu ouvido para a serpente que estava incorporado o diabo, e pecou desobedecendo a Deus e fazendo o marido desobedecer a Deus. O diabo lançou a concupiscência dentro do ser humano, um ser humano perfeito de Deus, que não tinha concupiscência. A partir daquele momento, Deus fala assim: ei, o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E a partir daquele dia, o mal passou a fazer parte da vida humana. E o homem começou a ter os seus conflitos internos, porque o bem que habitava nele começou a ter o conflito com o mal. E aí, muitos de nós alimentamos muito mais o mal que habita em nós do que o bem que habita em nós. E se você alimenta o mal, você sempre vai ter coisas para o mal na sua vida. Você sempre vai ter dificuldade de fazer o que é correto. Irmãos, existem pessoas que acham uma maleta de dinheiro na rua. Ela abre a maleta de dinheiro. Ela olha aquele monte de dinheiro que ela nunca vai poder conseguir na vida dela inteira. Ela fecha e ela corre para as autoridades. Sabe por quê? Porque ela alimenta o lado bom dela, a consciência boa dela. E ela jamais vai ter aquela dúvida: eu poderia ter ficado. Eu poderia ter ficado com essa grana. Nunca, porque o lado bom dela é fortalecido. Agora, aquela pessoa que abre a maleta e vê que dá o dinheiro, fecha e abraça e olha para os lados e ó, saída pela direita, eu não roubei mesmo. Ó, Achado não é roubar. achado não é roubar, eu não roubei ninguém, eu achei. E ó, e vai ficar com aquela grana, uma grana que não é dela. E muitas das vezes, irmãos, essa pessoa acha que ela vai ser feliz com esse dinheiro. E essa felicidade é momentânea, porque esse dinheiro vai acabar. Se ela não souber administrar direito, vai acabar. E aí o que vai acontecer? Só a consciência dela com Deus. Porque um dia, irmãos, a Bíblia fala que todos nós iremos participar do tribunal de Cristo. Todos nós iremos nos dobrar os nossos joelhos diante de Cristo. Confessaremos que Ele é Deus e seremos julgados por Ele. E as nossas obras, sejam elas boas ou sejam elas ruins, serão julgadas por Jesus. E se você que vivia na ignorância entregou a sua vida para Cristo e os seus pecados foram perdoados por Cristo, mas a partir daquele dia para frente você não peca mais, aleluia, glória a Deus, a sua passagem está comprada, o seu nome está escrito no livro da vida. Mas se você que aceitou Jesus, que os seus pecados foram colocados no mar de esquecimento, mas você continua em pecado, cuidado, porque ainda há tempo de você se arrepender. E que nem eu falei domingo passado, e construir uma vida com ouro, prata e pedras preciosas, que são coisas que duram para a eternidade, são coisas boas. Mas se você usar materiais para a sua vida espiritual, como madeira, palha e feno, cuidado, porque isso, quando o fogo for provado, vira farelo, some. Porque são coisas, passageiras. São coisas passageiras. E nós cristãos, servos de Deus, nós não podemos nos dar esse luxo. Porque, irmãos, nós seremos julgados pela palavra de Deus. E se a palavra de Deus hoje está sendo colocada para você e para mim, é porque para nós termos um entendimento que nós precisamos sufocar a concupiscência lascívia que mora na nossa carne, que vive na nossa carne.
e alimentarmos mais a nossa consciência boa e o nosso espírito, para que cada dia mais nós demos um passo para Cristo e nos afastemos do diabo, das suas coisas e deste mundo. Porque nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos a outro mundo. E Jesus assim falou, quando estava diante de Pôncio Pilatos, que ele não pertencia, o reino dele não pertencia a este mundo, mas pertencia lá em cima. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. E aqueles que não entenderam, do começo do culto, sobre a água que eu falei para colocarem sobre as suas escrivaninhas, as suas mesas. No começo do culto eu falei para os irmãos, aqueles que têm fé, coloquem um copo de água. E nós iremos orar por esta água, para que essa enfermidade saia da sua vida em nome de Jesus. Mas a água vai fortalecer a sua fé, porque quem vai te curar é o nome de Jesus, através da tua fé, meu irmão e minha irmã. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu peço para que a igreja se levante em nome de Jesus e fique em espírito de oração. E ore junto comigo. Eu peço para que todos vocês peguem suas águas, que estão aí do lado de vocês. E nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, santifica, Senhor, essas águas que os nossos irmãos separaram no começo do culto. Santifica, Senhor, para que essas águas fortaleçam a fé de cada um que irá beber neste momento esta água. Para que quando esta água entre nos vossos corpos, toda enfermidade saia e caia por terra em nome de Jesus. Para que a fé de cada um deles seja fortalecida na vida de cada um deles, ó Senhor. Para aqueles que estão vivendo, estão com enfermidades, esta noite, que essas enfermidades, em nome de Jesus, caia por terra. Santifica, ó Senhor, santifica esta água e todas as águas daqueles que tiveram fé para separá-las, em nome de Jesus. Bebei delas todos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, que todos vocês sejam abençoados, que todas as enfermidades caiam por terra, que essa água venha limpá-los por dentro, que essa água venha arrancar todas as enfermidades físicas e espirituais, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana cheia de bênçãos. Que os vossos filhos, que os vossos maridos e as vossas esposas saiam de casas para os vossos trabalhos, sejam protegidos e voltem para casa em segurança. Que os seus lares, os vossos lares sejam guardados em nome de Jesus. Que o anjo do Senhor saia junto com todos vocês e retorne para a casa de vocês todas as vezes. E quando vocês estiverem dormindo, que nenhum mal suceda, que o anjo do Senhor coloque uma muralha em volta dos vossos lares, que nenhum homem mal intencionado possa adentrar as vossas casas e fazer mal para vossas esposas e os vossos filhos. Que os vossos bens sejam abençoados, que os seus animais sejam abençoados, em nome de Aleluia, Jesus. Jesus. Levante as mãos para cima, que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem, amém. Está terminado em nome de Jesus.